Lucas, capítulo 15, versos 11 ao 16. Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar a penúria. Foi, pôs-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Palavra da salvação. Bom dia. Esse trecho do Evangelho, nós só lemos um pedacinho, amanhã nós vamos continuar a leitura. Conta a história de todos e de cada um de nós. Queria que você desse os parabéns para a pessoa que está do seu lado, dizendo-lhe: a Bíblia fala de você. É sobre a sua vida que a Bíblia está falando. Então vamos tentar descobrir a moldura do retrato desse menino, que na verdade é a moldura para se colocar o retrato de cada um de nós, meninos e meninas. A pergunta que vem ao meu coração, e que deveria vir ao coração de cada um de nós diante dessa palavra, é: por que esse menino resolveu ir embora para um país distante? Por quê? O pai dele era ruim para ele? Como é que eu sei que não? Falou um nãozinho meio fraco, hein, velho? O pai dele era ruim para ele? Era um carrasco? Muito pelo contrário. O quadro geral, que não é o que nós queremos meditar hoje, o retrato do pai é de um pai maravilhoso. Então ele não foi embora de casa porque tinha problema de relacionamento com o pai. Ele tinha problema de relacionamento com o irmão mais velho? Não. O irmão mais velho era um bobão, quietão, só sabia fazer trabalhar. Esse menino era pobre? Ele tinha tudo. Tinha uma casa boa, uma fazenda boa, com certeza estudava, viajava na internet. Na época era feito de cipó, mas era internet, ó. Cada época tem a internet que merece, né? Telefone molecular, mandava o moleque, ele avisava lá. Cada um tem a tecnologia que merece. Esse rapaz tinha tudo. Uma vida boa, morava numa casa boa, o pai era bom, não passava fome. O que faltava para ele? Amor não faltava no Senhor? Então o texto está errado.
Não, não pense em coisas muito espirituais, não. A vida não é tão espiritual assim. A gente precisa pensar um pouco mais a vida com o pé no chão, principalmente quando se é jovem. Jovem devia de estar escrito na carteira de cada um deles: jovem tem direito de pôr os pés no chão. A vida é feita a partir do chão, a partir da história. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Cristianismo não é a religião que leva a pessoa a sair de si, a ir para um plano metafísico e ficar lá vagando viagens cósmicas fora do corpo, não. O verbo de Deus se fez gente, habitou entre nós, usou o nosso hábito, usou a nossa roupa. Por isso que é bonito ver jovem vestido com camiseta doida de Jesus, porque Jesus um dia já vestiu a sua. O que faltava para esse jovem? Faltava para esse jovem o que falta para você, o que falta para mim. Por que esse jovem resolveu pedir a sua parte na herança? 1/3 do que o pai tinha era dele. Segundo a Bíblia, a herança era dada conforme o número de pessoas. Então é um pai e 2 filhos. É muito provável que a mãe desse jovem já não era mais viva, que nem fala nela. Então, quando o menino pediu a herança, o pai dividiu em 3 partes: uma para ele, uma para o filho mais velho e uma para o filho mais novo. Tem gente que pensa que o pai dividiu tudo ao meio, deu a metade para o mais novo e ficou com a metade para o mais velho. E aí aonde que o pai ia arrumar dinheiro para comprar túnica, para engordar o boi, para fazer o anel? Então a herança foi dividida em 3 partes. O que levou esse jovem a logo que pegar, o texto diz aí que ele é bem jovem mesmo, age no ímpeto, pouco tempo depois, foi só ter o dinheiro na mão, ele vai embora para um país distante. O que leva esse jovem a essa decisão? Decisão que ele já vinha ruminando desde o dia em que ele pediu a herança para o pai. É a mesma realidade que está dentro do seu coração. Por isso que a palavra de salvação, o evangelho é para mim e é para você. Há dentro do coração, de modo especialíssimo, do coração do jovem. E por que do jovem? Porque ele acabou de passar um período dificílimo, chamado adolescência. Tanto que há hoje escritores que já colocam a adolescência na juventude também, como se fosse a mesma etapa. Adolecer, a palavra já diz, é de doer, dolor, dói. Adolescência significa o tempo da dor. Que dor? Dor física, o corpo está crescendo, você não sente a dor, mas quando a sua perna está crescendo, dói, incomoda. Acontece que é uma dor tão amenizada que você nem percebe. Mas basta a senhora que tem um filho, e vocês jovens também que já têm filho, quando começa a nascer o dentinho na criança. Como é que a criança fica incomodada, fica pondo o dedo na boca, e chora, e coça. Por quê? Porque crescer dói. Quando você faz um corte na mão, no braço, quando começa a secar e a pele começa a crescer, coça. Coceira é sinal de que está curando, é a dor da cura. Então você passou um período de dor, a adolescência é um período de dor. Dor física, dor psíquica, dor afetiva, necessidade de autoafirmação. É a grande época de você começar a se perguntar: o que vai ser da minha vida? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus ideais? Quando chega na juventude essa passagem, alguns isso acontece um pouco mais cedo, até pelas vicissitudes da vida, outros retardam um pouco, por vários motivos. Quando começa tudo isso a acertar dentro da cabeça e do coração, isso se contrapõe a uma força. Juventude é época da força. Não há nenhuma outra época da nossa vida em que a nossa força física
e até mesmo a psíquica e a espiritual, a sexual, seja tão forte, tão acentuada como na época da juventude. Aliás, você tinha que saber saborear muito bem a sua juventude, porque não volta nunca mais. Depois você começa a ir diminuindo devagarinho. Primeiro começa o adulto é acomodado já, né? Jovem, você convidar ele para sair 10 vezes numa noite, ele topa. Adulto, você convida a cada 10 dias, ele aceita sair às vezes ainda vai reclamando, ainda põe desculpa, fica deixando protelando, né? Para a última hora, para ver se a pessoa desiste. O adulto, ele é acomodado. Jovem não. Jovem, ele tem uma agitação exterior e interior. E aliás, se ele não achar um grande sentido para a vida dele, ele só vai fazer o que não presta, só vai fazer bobagem, porque falta essa força. Então, quando vem essa força, essa passagem da adolescência para a juventude, em que na juventude você começa a vislumbrar melhor esses sonhos, esses ideais, os desejos dentro do coração, a vontade. Você começa a sonhar com um mundo ideal, na cabeça de todo jovem, e na cabeça de cada jovem existe um retrato do mundo ideal. Talvez seja a instância em que o mundo seja mais parecido com o mundo criado por Deus, seja na cabeça de um jovem. O mundo onde existe a justiça social, onde existe o amor, onde não tem guerra, onde não tem fome, onde não tem injustiça, onde não tem mensalão, onde não tem cueca rechada de dólar. Um mundo onde a vida é maravilhosa e perfeita. Só que esse mundo não existe. Esse mundo só existe dentro. Mas por que esse mundo não existe? Por uma deficiência de Deus quando criou o mundo? Porque esses seus sonhos, essas suas aspirações são falsas? Não. Esse mundo não existe porque quem comanda esse mundo são os acomodados, adultos e pior, os velhos. Sim, quando eu falo velho aqui não é véia não, véia é elogio, é velhos. 95% de todos os meios de comunicação do mundo estão nas mãos de pessoas acima de 75 anos de idade. 95%. Quem manda? Velho. Quem manda na televisão do Brasil? Velhos. Grupos de velhos. Cada palavra, 10 palavras, 23, 24, tossida. Mas entre uma tossida e outra, eles criam. Quem comanda a música? Pensa que vocês gostam dessas músicas que vocês estão ouvindo porque ela tem a ver com você? Não tem nada, isso é tudo acostumado, isso é tudo treinado. Igualzinho cachorro que você vai educando ele a fazer o que ele quer que faça. Quem são os donos das gravadoras e das FMs? Acha um jovem, não precisa nem ser jovem não, acha um de meia idade. Não tem, é a velharada, que já não tem mais nada para fazer, não tem força nenhuma interna. Então, enquanto o jovem está divertindo, eles estão lá montando esquemas. Quem são os grandes que detêm esses poderes? No mundo inteiro. Das grandes gravadoras, as rádios FMs, as televisões, tudo. Quem cuida da moda para o jovem? Velharada. Vocês não vê que vem desfile de moda, a hora que eles traz lá o estilista, tem que juntar 8 para trazer ele lá. E pior que ainda é meio creusa ainda, é horroroso. Essas velhas empetecadas, é um horror.
Mas são eles que mandam. E mandam por quê? Porque pensam. Então, o mundo que tem dentro do coração do jovem não encontra respaldo no mundo que foi criado pelo dedo do encardido. Aquela conspiração. Filma eles lá que eu vou tirar a blusa aqui, para ninguém ver. Televisão, meu filho, é tudo coisa chique assim. Aí, deu a sorte de achar uma moça bonita para mostrar ainda, ó. Pronto, agora já pode voltar aqui. Destransformei, viu? Quando o jovem confronta esse mundo interno, esse desejo, esse sonho que tem dentro dele, essa aspiração. Porque, gente, eu queria contar uma coisa a vocês muito séria hoje. Não pensem vocês que isso que vocês sentem é falso. O triste é o que vai acontecendo é o seguinte: você passa a infância é a melhor época da vida para você observar. A criança é observadora, a criança passa um processo de colocar o mundo dentro dela. Inclusive vai sendo educado para isso. Aí vem a adolescência. O nosso organismo, o nosso psíquico, o nosso espiritual vai crescendo dentro de nós, se fortalecendo, por isso dói. Aí vem na juventude. A juventude é a época de alargar os sonhos, as aspirações, os desejos. Mas como confronta-se esses sonhos, esses desejos, essas aspirações com o mundo contrário, então entra na fase adulta acomodado. E começa a se decepcionar. Isso é tudo sonho falso que eu tive. Aquilo foram ideais de jovens. Aquilo já passou. E ainda encontra os adultos para falar: isso aí é fogo de palha. Isso é bobagem. Jovem é tudo igual. Jovem não quer nada com nada. E você acredita nisso. A educação está a serviço disso? As escolas estão a serviço disso? Para que um jovem estuda hoje? Hoje um jovem estuda para entrar na faculdade, para passar no vestibular. Acabou o ensino médio no Brasil, não existe mais. O ensino médio no Brasil não é mais para aprofundar conteúdos ou repensar os conteúdos agora com uma mentalidade amadurecida de um adolescente que está indo para a juventude. Não, agora o ensino médio é treinar para passar no vestibular. Até as provas do ensino médio já são feitas com somatória, para a pessoa aprender, para fazer continha, para guardar regrinha. Por isso que tem os terceirões que põem lá 600 alunos numa sala de aula, e o professor se veste de besta lá na frente, veste de mulher, veste disso, veste daquilo, para chamar a atenção do aluno. Por quê? Porque quero passar no vestibular. Então vai afunilando o sonho do jovem. Aí o jovem começa a achar que aquilo que ele tinha dentro dele era falso, que o verdadeiro é esse mundo que está fora. Mas quem estava na missa aqui ontem, quem não estava, feito eu, que prestou atenção na pregação do Padre Jonas, deve ter percebido que isso que está fora, esse mundo que está fora de nós, essa estrutura que leva o jovem depois a comer porcaria do porco, nem isso ele podia comer, isso é uma conspiração. E isso tem a assinatura do encardido. Do mesmo jeito, gente, que essa velharada que não consegue mais nem assinar o nome, quem pega na mão deles para assinar esses contratos bilionários para destruir a juventude é o demônio junto, é o encardido que está ali, que está corrompendo os seus sonhos. A pior coisa que o encardido consegue fazer hoje é isso, é alienar o jovem. Infelizmente hoje nós temos uma juventude alienada. Vocês vejam um exemplo, eu não sou a favor nem contra, muito pelo contrário, mas vocês vejam um exemplo. Quando aqui no Brasil o Fernando Collor de Mello foi denunciado pelo roubo de uma caminhonetezinha Elba, que nem era de primeira linha. A Elba era um carro aí de terceira categoria. Os jovens saíram à rua, pintaram a cara e exigiram o impeachment do presidente. Agora eu li na Europa esses dias que estava lá no jornal,
Fizeram uma passeada aqui no Brasil, com essa corrupção toda, com essa ladruagem, essa safadeza, esses políticos ordinários, sem vergonha, filhos do encardido, que faz o que está fazendo com o nosso povo. Disse, li no jornal El País da Espanha, que tinha 10 mil jovens na rua. Olha, gente, o que o encardido conseguiu fazer. Faz aí 100 dias que o Brasil só vê falar em corrupção, corrupção. A gente nunca nem viu falar o tanto de dinheiro. É um absurdo, é um disparate, é uma ofensa. Esse povo do PT aí está fazendo uma ofensa. Isso é um absurdo, porque esse dinheiro é seu. Esse é o dinheiro que vai tirar a sua escola. Esse é o dinheiro da saúde, esse é o dinheiro da aposentadoria, que esse bando de safado está roubando, ninguém está fazendo nada. Por quê? Porque conseguiu engabelar o jovem. Faz tão pouco tempo, gente, tão pouco tempo. Muitos de vocês já eram criança, quando o Fernando Collor teve que passar pela renúncia da presidência da República. Em tão pouco tempo, os meios de comunicação, olha, veja o tamanho dessa conspiração, conseguiram transformar os jovens num bando de babaca, porque é isso que a juventude brasileira está sendo. E eu espero que a quantidade de jovens num acampamento desse seja uma profecia de que nós cristãos não vamos aceitar. Jovem, você não pode se acomodar. Vou dizer uma coisa, você tem que fazer muita burrada ainda na vida. Você tem que dar muita cabeçada na vida ainda. Mas eu prefiro um jovem que dê cabeçada, eu prefiro um jovem que faça muita burrada, do que esse jovem amortecido, amarrado, fechado, trancafiado, que não pensa. Quem escolhe a sua roupa não é você. Quem escolhe as suas ideias não é você. Quem escolhe a sua faculdade não é você. Os jovens estão perdendo os ideais. Hoje, qual é o tipo de faculdade que o jovem escolhe? Aquela que dá mais dinheiro, aquela que está na moda. Perdeu-se os ideais. Eu fico muito preocupado com o futuro. Para onde vai a nossa medicina? Para onde vai a engenharia? Para onde vai a odontologia? Para onde vai a pedagogia? Não sei. Porque o jovem não está se encaminhando nessas profissões mais por ideal. Não, hoje se pensa no que dá mais lucro, no que dá mais dinheiro. Hoje ninguém está preocupado com os grandes ideais, com a saúde pública, com o bem-estar social. E isso é próprio do jovem. Gente, a história mostra, as grandes revoluções da história foram feitas a partir de grupos de jovens. Quem parou aquele trator lá com tanque de guerra na Praça da Paz Celestial em Pequim foi um jovem, sem arma nenhuma, sem nada na mão. Meu Deus, como é terrível quando a gente vê na televisão esses terroristas preparando jovens, preparando crianças, colocando arma nas mãos dessas crianças, desses adolescentes, treinando esses adolescentes para serem homens bombas. O mundo está aí apavorado. Olha esse jovem brasileiro que foi injustamente assassinado em Londres há poucos dias. O mundo está apavorado, o mundo está com medo do terror. Por quê? Porque vai criando, é um exército de jovens que está sendo arrebanhado. Um grande exército arrebanhado para se acomodar, para cruzar os braços, para ter medo da vida, para não ter coragem de lutar mais. Porque tiraram do jovem a capacidade de sonhar. A igreja precisa ajudar o jovem a voltar a sonhar. Talvez uma das metas desse acampamento deveria ser essa. O jovem precisa voltar a sonhar, e na medida que voltar a sonhar, precisa acreditar nos seus sonhos.
Por que foi que Jesus Cristo escolheu como seus seguidores, seus apóstolos, pescadores? Não tem lógica nenhuma. Jesus viveu a vida inteira em Nazaré. Nazaré, para chegar no mar, levava a pé um dia. Jesus não teve durante a sua infância, Jesus não teve durante a sua adolescência e juventude nenhum contato com pescadores, nenhum. O contato de Jesus era com agricultor, em volta de Nazaré era agricultura. O contato de Jesus era com um carpinteiro, o pai dele era carpinteiro e ele era carpinteiro também, tanto que foi chamado filho do carpinteiro. O contato de Jesus era com pastores, uma região de pastoreio, inclusive tem umas partes meio desertas, onde as mulheres e os homens levam suas ovelhas. Não teria lógica? Lógica era que Jesus chamasse pastor. Inclusive, ajudaria muito na hora da sua pregação, em que ele usa a figura do pastor. A lógica seria que Jesus escolhesse agricultores. Quantas parábolas de Jesus tem a ver com a agricultura? O semeador que saiu a semear a semente. Talvez devesse ter escolhido carpinteiro, pedreiro, inclusive para ajudar a construção do reino. O reino de Deus é feito o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Por que que Jesus escolheu pescadores? A única lógica. Todas essas profissões que eu citei que existiam em torno de Jesus são profissões metódicas. Você pode plantar na época de plantar, colher na época de colher. Agricultura tem que respeitar o clima, as chuvas, a temperatura, o estilo de terreno. O pedreiro é a mesma coisa. O pedreiro, para construir, tem que fazer um projeto fixo, um projeto acabado, desenhado, certinho. Tanto que você olha no projeto e você vê a casa pronta. O arquiteto desenha, o engenheiro calcula, o pedreiro vai lá, igualzinho. Você pode, tanto que já mostra maquete. Antes de ficar pronto, você já sabe como é que vai ficar. Vai ficar assim, assim vai ser o quarto. Está pronto, está definido, é só questão de fazer. O pastoreio tem que ir atrás da onde tem comida. Ele não tem como ele inventar comida. Por isso Jesus não chamou nenhum desses para ser seus apóstolos. Porque Jesus queria mudar o mundo, precisava mudar o mundo. E o mundo se muda, não é com armas, não é com dinheiro, não é com revoluções externas. Nenhuma revolução mudou o mundo, nenhuma. O mundo se muda a partir de dentro, dos desejos honestos e sinceros de um coração que transforma esses desejos em sonhos. O mundo precisa de gente que sonha. Os profetas e os poetas são os sonhadores de Deus para o mundo. O jovem precisa ser o grande sonhador. Você deixa de ser jovem quando perde a capacidade de sonhar. Por isso que Jesus escolheu pescadores. Porque o pescador, ele não sabe o que ele vai encontrar à noite. Ele passa a noite inteira pescando, ele joga a rede sem saber. O pescador trabalha no ideal, o pescador trabalha no desejo. Ele faz a parte dele, jogar a rede, mas ele não sabe aonde está o peixe lá embaixo da água. Ele tem que ir. Imagine o lago da Galileia, que no centro dele chega a ter 60 metros de profundidade. Aonde está escondido esse peixe? O pescador tem que lançar as redes, saber o que eu quero, mas o resultado depende da força da água, de um cardume que passa por ali. O pescador é um grande sonhador. Por que tem tanta história de pescador? Por que tem tanta mentira ligada à pescaria? Porque na verdade, nenhum pescador que você conhece já pescou o peixe que tem dentro da cabeça dele. Se ele pegar um lambari de 12 quilos, é só encher o lambari com pólvora que ele pesa até 15 quilos.
Amarra no rabo dele um saco de aço aí com uns 20 quilos. Põe na balança, o lambari pesou 20 quilos. Ó. Se ele pescasse um lambari de 15 quilos, na cabeça dele existia a mãe daquele lambari com 16 quilos, que se Deus quiser. Veja, todo pescador fala, o pior é que o maior escapou. Ah, você está achando grande esse aí? Quer ver o que ficou lá? Eu joguei um pão de sal, pois o bicho veio de baixo para cima, abriu a boca e engoliu o pão inteirinho. Só a boca dele é isso, ó. Então é um jacaré que estava lá. Não, você vai ver, um dia pega. E nunca pega. Por quê? Porque o sonho está aqui dentro. Quem criou aquele peixe foi aqui na cabeça dele. Jesus pensou nisso. Ora, gente, se não fosse isso, aqueles jovens acreditariam do jeito que acreditaram. Tem gente que não acredita na ressurreição de Jesus. É uma besta. Só uma besta. Uma anta da pior qualidade. Por quê? Jesus, enquanto era vivo, o que os apóstolos fizeram? Largaram todos eles. Abandonaram. Judas traiu, Pedro negou e os outros, no pé. Enquanto ele era vivo. Aí ele morre. E morre do pior jeito que um ser humano pode morrer. Morre, segundo Isaías, era uma vergonha, era um verme. São João diz que me miava a cabeça, quer dizer, dava nojo de olhar. Jesus na cruz é um monstro, medonho, horroroso, pavoroso. O mundo ficou bravo com o Mel Gibson, o Mel Gibson mostrou, foi só o que era, mais nada. Aí Jesus morre. Passado 3 ou 4 dias da morte de Jesus, primeira coisa, esses apóstolos se reúnem. Ué, que força é essa que os reuniu? Que força é essa que fez com que eles acreditassem no sonho de Jesus? Ué, se Jesus enquanto vivo não resolveu o problema deles, como é que depois de morto ia resolver? Se não fosse a experiência da ressurreição, e eu digo uma coisa a vocês, a experiência da ressurreição aconteceu no sonho dos apóstolos. Foi muito mais do que um encontro físico. O Cristo ressuscitado, talvez porque ele pudesse atravessar paredes, ele pôde atravessar também a parede da lógica para a parede do sonho, e se instalou no sonho dos apóstolos. Por isso, quando tudo era contrário, aí que eles ficavam alegres. Eles iam presos, está lá em Atos dos Apóstolos, felizes, porque foram considerados dignos de serem presos em nome do Senhor. Gente, esses apóstolos eram loucos. Cada um deles era louco. Pois é essa loucura que fez o evangelho se espalhar. Quando veio a perseguição, eles não puderam mais ficar juntos. Foi cada um para um lado. Foi para um lado, mas levou junto o sonho. A perseguição conseguiu inclusive eliminar a reunião física deles. Eles não podiam estar mais juntos, fisicamente juntos, mas no sonho não. Então eles vai cada um para um lado, e aonde eles chegam, vai nascendo igreja, vai nascendo sonho. Aonde chega uma pessoa que tem sonho, que tem projeto de Deus, nasce o sonho, nasce um projeto, contagia as pessoas. Aliás, a Bíblia tem umas imagens interessantes para falar disso. Por exemplo, quando o diácono Filipe está descendo e encontra aquele homem importante do reinado, ele entra, fala de Deus, batiza o homem e desaparece. Porque o sonho ficou, a imagem ficou. Quando Jesus vai com o casal Maria e Cleofas de Emaús, na hora, enquanto eles estavam na realidade estragada, Jesus estava caminhando com eles e eles não percebiam. Na hora em que, a partir da realidade, sem tirar o pé do chão, abriram os horizontes, os olhos enxergaram além do pão repartido, Jesus desaparece. Porque o sonho ficou, porque o projeto ficou, porque o ideal ficou. O que fez esse menino
largar o pai, pegar a sua herança e ir para um país distante. É isso que tem dentro de você também. É o sonho, é o projeto que precisa ser canalizado do jeito certo, porque aí nós vamos entender essa conspiração encardida que envolve a política. Vocês acham que eu tenho dúvida de que isso que está acontecendo em Brasília e Companhia Limitada, que isso é um projeto humano? Não. Tem o dedo do encardido, só com a força do demônio. Esses homens são instrumentos do demônio. Só com a força do demônio eles teriam condições de ter feito tanta burrada em tão pouco tempo. São instrumentos do demônio. Tomara Deus, pode até demorar um pouquinho, mas nós vamos derrubar essa tranqueira toda. Eles têm que ir para o lugar deles. Lugar de demônio é nos quintos dos infernos. Isso é um projeto, gente, desviar a atenção. Vocês sabiam que tem uma deputada chamada Jandira, não sei das quantas, também não quero nem saber, porque é o tipo de mulher que não tem nenhum respeito, nem pelo cargo dela. Porque se esse povo não honra o cargo que eles têm, eu que vou ter que honrar, aqui para eles. Pois essa safada dessa deputada, chamada Jandira, que é do PCB, está aproveitando o barulho do mensalão para tramitar escondido, de modo safado, que a pessoa deixa a marca dela por onde ela passa, a pessoa deixa o cheiro por onde passa. Quem é safado deixa o cheiro de safadeza. Essa safada dessa deputada está tramitando escondido no Congresso. Está lá na frente já a lei do aborto no Brasil. Por que os jornais não estão falando disso? Vocês não acham que isso aqui é a marca do demônio? Então o demônio põe nas primeiras páginas do jornal: mais um safado lá não sei aonde que roubou não sei quanto. O ministro ganhava 50 mil por mês. O outro estava da Assembleia lá, não sei da Assembleia não, da Universal, com 10 malas de dinheiro. Ainda bem que não é dinheiro católico. Dinheiro? Não. Dinheiro católico é conhecido. Dinheiro católico é conhecido. Dinheiro católico é R$1, 25 centavos, R$5. Não. Esses dinheiro evangélico dessa turma aí, que é 50, 100. Essas notas não se converteram à nossa igreja ainda. Olha, nesses anos, eu já vi graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso aí, gente, isso não é dinheiro de oferta, não. Não pensem vocês. O coitado do povo que frequenta a Universal, que frequenta a Assembleia, eles são iguaizinhos eu e você. Povão de Deus, povo maravilhoso. Por isso que Deus realiza muito milagre na vida deles também. São os coitados. Esse dinheiro é tudo de lavagem de droga. É dinheiro de pornografia. Vocês viram lá aquela mulher, o nome da mulher, o Ricardo Sá, cadê o Ricardo, que é o bom em inglês? Foi embora o Ricardo? Não. O Ricardo podia traduzir para nós o nome da mulher que amiga dos deputados lá. Jane Mary Corner. Sabe o que é corner em inglês? Por isso que no futebol não tinha bater o corner. Corner em inglês é esquina. Jane Maria da Esquina é o nome da mulher. Não, no Brasil as piadas vêm prontas. Eu li que o assessor de um deputado lá, o chefe não sei do que, o nome dele é Jacinto Lamas. Já pensou? Senhor Jacinto, isso é o pai dele, quando pôs esse nome, foi um profeta. Jacinto Lamas, o homem está aterrado lá não sei aonde. Nossa, que absurdo. Prova que eu estou errado. A minha mãe fica preocupada, achando que eles vão prender eu. Ô, mãe.
Ele não prende, não. E se prender, ótimo, desde que eu tivesse errado, né? Eu queria estar mentindo, queria. Então, esse povo safado, esse povo ordinário, aproveita essas leis para quê, gente? Diz que tinha prostituta do Big Brother, da capa de revista, essas moças que... Moça, coitado, né? Essas quengas lá, que chegava a cobrar 20 mil. Isso é ideal? Esse povo está matando os ideais, está matando os sonhos. Para quê? Porque a palavra que o padre Jonas usou ontem é muito apropriada. Isso chama-se conspiração. Assista aquele filme Conspiração Tequila. Só para ver aquela boca da Michelle Pfeiffer já vale a pena, aquele bocão maravilhoso. Assista o filme. Conspiração é aqui na frente. É como se aqui na frente eu estivesse pregando e nos bastidores tivesse um grupo organizando jogar um gás em vocês. Algo absurdo, contrário, isso que é conspiração. Pois é isso de fato que está acontecendo. Há um projeto. Gente, é uma tristeza tão grande quando você vê. Por que a Jornada Mundial da Juventude, no meio dos meios de comunicação social comuns, os jornais da Alemanha, eu recebi um relatório pela internet, os jornais do mundo inteiro extasiados com 1 milhão de jovens, junto com sua santidade o Papa Bento XVI lá na Alemanha. E o que é mais bonito, os rastros de Deus por onde os jovens passavam. É bonito você ver nas ruas aquele tanto de jovens com aquelas mochilinhas nas costas e procurando um lixeiro para jogar lá a latinha d'água, a canequinha, a garrafinha vazia de água, o papel do chiclete. Por onde os jovens passaram ficaram um rastro de limpeza, de organização, de beleza. Então eles ficam estarrecidos de ver. Por quê? Porque a Europa conseguiu matar os seus jovens. Talvez seja o maior pecado que a Europa cometeu depois da Segunda Guerra, principalmente. Porque os jovens que estiveram na Alemanha, e quem não esteve viu pela televisão, como é que pode um país... Aliás, nos 2 lugares que nós estivemos juntos, tanto Israel menos tempo de idade ainda, e a Alemanha. A Alemanha foi completamente destruída pela guerra. Completamente destruída. Cidades inteiras, as catedrais, tudo foi para o chão. E reconstruíram em 60 anos esse país de uma forma estupenda. Sistema de transporte, rodovias, indústria, tecnologia, mas infelizmente não conseguiu reconstruir a capacidade dos seus jovens sonhar. Infelizmente, criou-se uma mentalidade depressiva, ferida e machucada. Então começou a reduzir o número de filhos. Isso é um fenômeno que aconteceu na Alemanha, na França, na Holanda, na Bélgica, na Suíça, na Espanha, inclusive em Portugal. Reduz o número de filhos. Filho dá muito trabalho, filho dá muito gasto. Perdeu-se a esperança. Os jovens que sobraram, infelizmente, hoje a grande maioria deles está na droga, está na pornografia. Porque o jovem começou lá com 12, 13, 14 anos, a descoberta da sexualidade. Não tem coisa melhor, coisa maravilhosa. Todos nós que fomos jovens sabemos disso. Quer coisa melhor do que você sem querer dar uma passadinha de leve assim, uma dedada? Aquilo era uma maravilha. Você ficava 15 dias lembrando. Quer ver quando a gente ganhava um beijo do namorado? Nossa Senhora Aparecida. O beijo ia para casa inchado assim, aquilo. Parecia que os outros estavam vendo que a gente estava com o beição assim inchado. A gente ia no espelho, depois ficava olhando. Parecia que, pedindo a Deus que ficasse um restinho de guspe ainda dela aqui, né?
Oh, beleza. Que maravilha, né? A sexualidade é a flor da pele. Tudo funciona com espetáculo, numa rapidez violenta. Que maravilha, é bonito. É bonito. Foi Deus que colocou. A excitação que vem de um abraço, de um beijo, mas isso é uma maravilha. Começa tão bonito. E aí o jovem acredita e deixa se levar. E como não tem critérios morais nenhum, porque esses países, a primeira coisa que perdeu foi os critérios morais, que é o que estão tentando fazer no Brasil, mas não vão conseguir. Eu tenho sinais evidentes no meu coração que quem vai cair no Brasil são eles, os safados, e não nós. Isso eu tenho muito claro no meu coração. Está demorando para eles cair, mas que vão para o chão, vão. Lugar de discípulos do encardido era no inferno, é para lá que eles vão. Mas na Europa conseguiu. Então, o jovem de 13, 14 anos, os pais liberaram. Podia transar em casa, tranquilo. Imagina, melhor transar dentro de casa do que transar na rua, do que correr o risco de pegar uma doença ainda. Quantos pais na Europa e hoje no Brasil, nos Estados Unidos eu vi também, e hoje no Brasil começa também em alguns lugares, que leva a camisinha e põe na gaveta. Eu conheço mãe que inventa saída para supermercado e avisa que vai demorar, só é o código para a filha saber que dá tempo dela ficar com o namorado lá no quarto da mãe. Isso é comum. Então jovem com 13, 14, 15 anos, sexo, livre. Olha no que eles se transformaram com 18 ou 20. Olha hoje, quantos jovens de 20 anos escravos do sexo, da pornografia. Basta você ir numa videolocadora. Gente, ainda é o filme que mais se aluga numa videolocadora, é pornografia. Aquilo que era lindo, que era maravilhoso, aquela força de sexualidade, virou o que hoje? Hoje quantos jovens nós temos? Olha o número de jovens, rapazes e moças desequilibrados sexuais hoje. Olha hoje o número de meninos e meninas que entraram para o campo do homossexualismo, do lesbianismo. Quantos? E pensa que eles são felizes? Imagina, eu tenho filho, aliás hoje eu tenho postulante homossexual. O tanto que eles sofrem e lutam, não é fácil. E eu digo uma coisa, é mais difícil um jovem homossexual conseguir se libertar do que um jovem que tem uma sexualidade equilibrada, porque veja um desequilíbrio. Olha gente, esse rapaz aí que o mundo inteiro ficou conhecido como o homem do piano, viram na televisão? Que ele era mudo e ninguém falava, e conseguia conversar com ele, que era pianista, foi achado na praia de terno. Agora descobriu, esse menino tem 20 anos de idade, é homossexual, de uma cidadezinha lá pertinho de onde o Papa nasceu, uma cidadezinha de 7.500 habitantes. A pressão que ele sentiu de viver numa comunidade daquela, tendo esse desequilíbrio, fez com que ele fosse para tentar tratamento na Inglaterra, e lá também não conseguiu. Ele tentou o suicídio pulando no mar e foi achado. Olha o problema que é. Então a gente sabe a luta, meu Deus, como sofre a pessoa viciada em sexo. Eu vou tratar um pouco sobre isso amanhã, mas a pessoa viciada em sexo, ela é muito mais sofredora do que viciada em cocaína, do que viciada em LSD, em maconha. Porque se eu sou viciado em maconha, eu preciso ter maconha aqui no meu bolso ou na minha bolsa, ou preciso achar um lugar, e às vezes não acha. Agora, quando a pessoa é viciada em sexo, ela carrega o corpo o tempo todo. Eu não tenho como separar o meu corpo. Aí vem, alimenta isso na pornografia, alimenta isso nos filmes, alimenta isso nas revistas. Por que tem tanta revista pornográfica hoje em dia?
E foi muito rápido. Quando eu era moço, revista pornográfica, aparecia a mulher nu. Me lembro hoje, eu tinha uns 16, 17 anos, quando um vizinho me mostrou pela primeira vez uma revista pornográfica. Era uma revista, parecia uma lorona bonita, a mão, ela pelada, a mão direita dela aqui assim, portanto não aparecia o seio, via aqui um pedacinho daquele morrinho só, e aqui aparecia o contorno lateral, isso aqui sem nada, né? Pelado. Nossa, a gente vai, essa senhora vai ser que espetáculo era aquilo? Era isso que era a revista pornográfica. Tá, a mulher tapada, ou assim, ou agachada, a estirar a foto do lado, com a mão aqui. Não parecia isso não. E eu não sou tão velho assim não. Isso faz 20 e poucos, 30 anos atrás. Foi muito rápido, gente. Por quê? Porque perderam-se os valores. E eu não tenho dúvida, o projeto do encardido é muito claro. O encardido tem um projeto de destruição da juventude católica, especialmente católica. Porque olha a força da juventude católica. Aqui, dá um close aí, mostra esse povo. Olha aqui. Olha a força da juventude católica. Nessa 20ª jornada mundial. Aonde que consegue, gente? Reunir 1 milhão de jovens. E outra, não pensem vocês que é para um show, não. Tem gente que pensa que é um show, que demora 2 horas. Ah, porque juntou lá 1 milhão de pessoas num show durante 2 horas. Ótimo, muita gente. Nós estamos falando de 1 milhão de jovens que chegou na Alemanha na terça-feira e saiu de lá na segunda. Nós estamos falando de uma semana. Manhã, tarde, de noite, 1 milhão de jovens. Pensa o que é isso. E que rastro deixou. O encardido morre de medo da juventude católica. Por quê? A hora que junta a juventude católica, juntou 2 forças que digo a vocês: não existe força nesse mundo e nem naquele que é capaz de deter essas 2 forças chamadas juventude católica. Não tem. Essa é a revolução. Não tem outra. Por isso, o demônio trabalha essas 2 áreas. Primeiro, trabalha para destruir a sua dimensão católica. Por isso que os meios de comunicação só apresentam aquilo que for pejorativo. Vocês sabiam que alguns meios de comunicação ficaram decepcionados com sua santidade Bento XVI, porque diante de 1 milhão de jovens, ele não falou de camisinha, ele não falou de aborto, ele não falou disso, nada daquilo? E tem gente que achava que o Papa ia lá só para falar isso? O Papa está mostrando que tem algo muito mais forte a falar para o jovem. O poder do nome, da força e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos levar. Isso que é a dimensão católica. Bento XVI está recuperando a dimensão da fé. Veja, ele falou para os jovens: vocês não saiam por aí como se fosse para buscar a fé de vocês em supermercado, aonde cada um escolhe o pedacinho que quer. O Papa veio fazer um grande convite e é profético. E nós, se queremos ser hoje geração Bento XVI, dá até umas músicas boas também, uma geração abençoada, geração abençoada, para ser abençoada, nós precisamos entrar nesse grande convite que o Papa está fazendo. E o que o Papa está dizendo para os jovens? Vocês precisam de uma fé firme, de uma fé sólida, de uma fé que vai além dessa conspiração, dessa corrupção que o mundo está tentando, que tentou fazer na Europa e que infelizmente conseguiu. Porque, como eu dizia, dos poucos jovens que sobraram na Europa, a grande maioria
perdeu o sentido da vida, tem uma sexualidade viciada, depravada, estragada, meninos e meninas que com 17, 18, 20 anos de idade não tem mais nada para aspirar sexualmente falando, não tem mais, já foi tudo, já fez tudo quanto é experiência, com homem, com mulher, com bicho, com criança, com internet, com troca de casais. Quantos meninos e meninas hoje chegam na minha casa, pior do que um bagaço de laranja chupada, pisada, resto, fedendo, contaminado por não sei quantas doenças. E diga você, a pior contaminação não é uma doença física não, um vírus que dá não, isso é bobagem. Isso eu tenho gente lá em Betânia que tem essa porcaria aí e está vivendo que é um espetáculo. Inclusive a mulher ganhou agora um casalzinho de gêmeo e não tem nada. Isso é bobagem, mas pior é aqui dentro, é esse vírus do desânimo, é esse vírus da acomodação, o vírus da decepção. O que fez esse menino sair de casa é o que faz você também querer sair da sua casa, de dentro do seu espaço fechado, para ir atrás dos seus sonhos. E hoje tem muitos jovens que não sonham mais. Como é que você vai falar do sonho para uma menina que pensa em se casar, mas que já se relacionou com 3, 4, 8, 10, 18? Como é que você vai falar de sonho, de afetividade, de pai e mãe, de amor, no coração de alguém, de uma menina, ou de um rapazinho, que com 17 ou 18 anos, já cometeu o aborto, e como essa safada dessa Jandira está querendo, aborto agora feito nos hospitais públicos, sem inclusive nenhum processo judicial. Olha a questão da afetividade, da sexualidade, como se juntam. Como é que você vai colocar sonho de maternidade numa menina, sonho de paternidade num menino, se com 15, 16, 17 anos, eles vêm transando, usando camisinha o tempo todo? O filho é uma possibilidade horrorosa que pode vir no coração dele. Durante quanto tempo? O casalzinho de namorado está lá evitando o filho. Aí vem o casamento, aí vem o filho. Como é que agora automaticamente vai passar a amar num filho? Que isso? Não existe isso. O demônio quer destruir essa sua capacidade de amar, a afetividade, a capacidade de dar-se na sexualidade, que você perca o seu valor. Por isso que se não se recuperar essa visão católica da vida, se não se recuperar essa visão cristã do corpo, da juventude, da beleza, eu diria recuperar o sentido cristão dos sonhos, do sonho que você vai partilhando, que você pode partilhar. Que pena que muitos dos seus sonhos você não pode partilhar mais, porque o seu sonho foi reduzido à fantasia. Eu não usei a palavra fantasia nenhuma vez, primeira vez que estou usando nessa pregação. O sonho de muitos jovens se reduzir a uma fantasia. Fantasia física, fantasia sexual, mas ele não pode partilhar. Fantasia você não pode partilhar, sonho sim. Sonho você partilha. E o que é mais bonito? Você acha gente que sonha igual. Isso que é o mais lindo da força da juventude. Por isso que quando se une juventude católica, não tem mais jeito, porque o sonho de cada um vai sendo iluminado pela palavra de Deus, vai sendo iluminado pelos valores. E mais do que iluminado, a igreja católica não é um grupo de pessoas que se reúne para sonhar só aqui na cabeça. Sonha com a boca, sonha com o coração, sonha com o corpo. Então aquele sonho que a gente alimenta na força da palavra, a gente alimenta na Eucaristia, a gente partilha. Pela Eucaristia nós somos um único sonho, o sonho de Deus para o mundo. Ah, meus irmãos, essa é a grande profecia que eu vejo em tantas carinhas jovens, novas, entusiasmadas. Porque o menino resolveu ir embora. O pai não era ruim, ele tinha dinheiro, ele tinha uma vida boa, mas porque ele tinha um sonho aqui dentro. Eu queria que você pedisse comigo a Deus, nessa manhã desse acampamento,
Põe a mão assim no seu coração, feche os seus olhos e peça: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, hoje eu suplico em nome de Jesus, o seu Filho, que venha sobre mim o Espírito Santo de Deus, para reacender em meu coração a chama do verdadeiro amor. Reacender em meu coração, lá onde encontram-se as raízes das minhas emoções, a chama dos meus sonhos. Oh Pai, apesar de ser tão jovem, muitos dos sonhos que eu tive, hoje eu não tenho mais. Eu achei que precisava acordar para a realidade, e a realidade que me ensinaram na escola, nos meios de comunicação, na vida, é uma realidade corrompida, estragada. Eu fui acreditando que a verdade estava nessa realidade, não percebendo que na verdade as verdades ensinadas pelo mundo fazem parte dessa grande conspiração encardida para aniquilar os meus sonhos, os meus ideais, os meus projetos. Perdão, Pai, porque eu também fui me acomodando, fui acreditando que é mais fácil, e é mais fácil, humanamente falando, eu sei, a gente se adaptar ao mundo, do que a gente transformar o mundo. Hoje, Pai, eu queria pedir: reacenda em meu coração a chama dos sonhos que o Senhor mesmo colocou em meu coração. Devolva-me a capacidade de sonhar, devolva-me a capacidade de acreditar em grandes projetos. Sim, Pai, o mundo foi fazendo com que eu não acreditasse mais, fui perdendo a força, perdendo a coragem, e acabei me transformando nessa pessoa fria, ferida, desanimada, nesse jovem dependente, que vou buscar hoje meus sonhos. Hoje os meus sonhos, Pai, viraram só fantasia. A fantasia tomou conta dos meus sonhos. Eu vivo só na fantasia da droga, na falsa liberdade das drogas, na falsa liberdade do sexo, da pornografia. Hoje a minha sexualidade não está mais voltada para um sonho de amar alguém, de ser amado, sonho de ser pai, de ser mãe, sonho de ser verdadeiro filho, verdadeira filha. Hoje os meus sonhos sexuais viraram fantasias, aberrações. E infelizmente, Pai, muitas vezes eu me deixei levar por essas fantasias, e hoje eu estou pagando o preço. Hoje eu não sou mais livre diante da minha sexualidade. Os sonhos da minha afetividade, Pai, os desejos que eu tinha dentro do meu coração, de encontrar alguém que me amasse, que eu pudesse amar, tudo isso foi ficando de lado, porque veio só a fantasia, e uma fantasia ferida e machucada, Pai. Hoje eu sou escravo da minha afetividade, escravo da sexualidade. Não consigo amar as pessoas, coisifiquei as pessoas, não consigo manter relacionamento afetivo, equilibrado, sarado, saudável. Até mesmo as minhas amizades hoje são amizades fantasiosas, e não mais um grupo de pessoas que sonha o mesmo sonho que eu sonho, que tem ideais comuns, que tem projetos comuns. Mas hoje eu peço, Pai, talvez seja o esporte mais radical que eu gostaria que acontecesse nesse acampamento. A reviravolta, talvez tudo aquilo que acontecer externamente seja um convite a uma reviravolta interior, a uma radicalidade, a deixar que a palavra de Deus penetre lá a raiz mais profunda dos meus sonhos, para que eu saia daqui sonhando de novo, sonhando com o novo,
sonhando a novidade da tua graça. Põe teu espírito em mim, ó Pai. Solte sua voz. Peça a Deus hoje a capacidade de sonhar. Solta a voz. Isso. Põe seu sonho nessa oração. Põe o seu desejo de sonhar de novo. Sonhar com o mundo novo. Sonhar com as comunidades. Sonhar com a fraternidade. Sonhar com o amor de Deus sendo espalhado. Sonhar com uma sociedade onde não tenha miséria, onde não tenha fome. Aonde o seu corpo não é só uma coisa, um objeto. Sonhar com uma sexualidade, uma afetividade construtoras da vida. Sonhar com o sonho de Deus, o sonho de Jesus. Sonho que ele sonhou, pelo qual viveu, nasceu, morreu, ressuscitou e depois partilhou o Espírito Santo para que a gente continuasse nesse sonho. Hoje, Pai, infunda em nós o seu Espírito. Reacenda a chama do seu amor em nosso coração, em nossa história, em nossa vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!